Pode respirar aliviado, torcedor corintiano. Pode respirar aliviado, que foi este jogo Corinthians e Red Bull Bragantino. Você está na Rádio Coringão, eu sou a Suelen Bonfim e agora a gente vai para mais uma análise fiel para falar desse jogo que fez jus a tudo que fala de sofrimento da torcida do Corinthians. Esse jogo de ontem fez jus. Aquela velha máxima, se não for sofrido não é Corinthians. O torcedor canta a plenos pulmões no estádio, corintiano, maloqueiro e sofredor. Graças a Deus, parece que o time do Corinthians gosta de complicar um pouquinho para trazer emoção. Eu confesso que eu preferia que não me desse tanta emoção assim. Confesso que ontem, principalmente, um jogo que estava na mão, o Corinthians não precisava ter sofrido como sofreu. O Corinthians não precisava ter ido para os pênaltis. O Corinthians poderia ter decidido o jogo nos 90 minutos, mas infelizmente, né, o jogo foi se desenhando no segundo tempo para os pênaltis. E vamos falar então primeiro do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Corinthians se apresentou muito bem mesmo. Um time com uma estratégia de jogo bem definida, que os jogadores sabiam o que fazer. Um time que jogou. Eu tava com receio do Corinthians querer fazer esse jogo com regulamento debaixo do braço e de repente deixar o Bragantino vir para cima e apostar num contra-ataque, não ficar muito com a bola. Mas não, o Corinthians jogou. O Corinthians teve aproximação. O Garro com o Coronado, é inegável a qualidade técnica desses dois jogadores juntos, é inegável. A gente sabe que tem a questão física, que aí pagamos um pouquinho o preço no segundo tempo com a demora da mexida, mas os dois agregam muito tecnicamente. O time do Corinthians estava muito bem. O Ramon Dias, de novo, acho que está se consolidando esse esquema com 3 zagueiros. É um esquema que deixa ali mais liberdade para os alas, para os laterais. A defesa fica mais protegida. E aí, para o Bidu, por exemplo, acho que ele é potencializado com esse esquema. O Bidu, ele tem características muito ofensivas, mas ele tem dificuldade de defender. E numa linha de 4... Ele peca muitas vezes, mas ele tá se aproveitando muito bem as chances que ele tem tido com o Ramon. Os jogos que ele jogou, ele se apresentou bem, e acho que nesse esquema ele tá um pouco na frente do Hugo, num esquema com três zagueiros. Inclusive, a jogada do gol foi uma jogada do Bidu. O Bidu fez uma jogada individual ali que na hora que tava rolando, eu falei, Bidu, passa essa bola, toca a bola. E ele não tocou a bola, decidiu ali sozinho, conseguiu sair da pressão do Bragantino, clarear ali a jogada. E aí o Garro, não lembro se o Coronado participou da jogada, porque foi um setor que funcionou muito bem o lado esquerdo do Corinthians. Como todo o Corinthians funcionou, mas teve muitas jogadas criadas pelo lado esquerdo. Hugo, Coronado, Garro, e aí o Garro recebe essa bola na entrada da área, acha espaço. O Garro, quando tem espaço, gosta de bater. Bateu pro gol, contou com um desvio ali num jogador do Bragantino. O goleiro até então estava fazendo um ótimo jogo, estava se destacando, mas ele foi enganado, né? Com esse desvio, bola pro fundo da rede, 1-0 pro Corinthians. Aí, torcedor corintiano olha e fala assim, nossa, que time é esse que eu não tô acostumado? O Corinthians tá jogando muito bem. E poderia, mais uma vez, né? O Corinthians poderia ter sido mais efetivo, poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo. Aí foi pro intervalo, torcedor corintiano feliz da vida, mas ainda tinha 45 minutos para serem jogados. E foi aí que o Corinthians pecou. Para mim, já na volta do intervalo deveria ter tido trocas, talvez, ou pelo menos tirado o Coronado, que cai fisicamente demais e não consegue, né, ser combativo, ainda não consegue ser esse jogador 90 minutos, embora tenha muita qualidade. Eu voltaria com o Wesley. Era um jogo que estava se desenhando para as características do Wesley, de puxar contra-ataque, de ficar no 1 contra 1, de ter velocidade, de ter campo para jogar. Mas enfim, o Ramon Dias demorou demais para mexer.
o Corinthians não conseguiu ficar com a bola no segundo tempo, foi dando a bola pro Red Bull Bragantino, apesar de que até o gol o Red Bull Bragantino não estava fazendo pressão sobre o Corinthians, estava ficando com a bola, o Corinthians estava ganhando nas bolas aéreas, estava conseguindo se defender bem, mas é aquilo, né, gente? Quando você dá demais a bola para o adversário, você corre riscos. Você chama o adversário, ele já viria naturalmente, e você ainda, quando você recupera a bola, você se desfaz dela muito rápido, é muito arriscado. E aí o Bragantino, numa cobrança de lateral, o André Ramalho consegue afastar, a bola sobra ali pro Sacha bater livre de marcação, demorou muito para chegarem jogadores ali para abafar o chute dele, né? Ninguém conseguiu fazer isso, ele bateu de fora da área, 1-1 pro Bragantino. E aí o Corinthians meio que desligou, porque logo em seguida o Bragantino consegue virar o placar, fazer 2-1, em 4 minutos o Bragantino fez 2 gols. Aí o Corinthians tentou colocar a bola no chão, tentou voltar para o jogo, teve chances, como o Bragantino também teve chance de fazer 3-1, mas ninguém conseguiu mexer mais no placar. O jogo terminou 2-1 pro Bragantino e foi pros pênaltis. E aí, o torcedor corintiano, às vezes, né, um que ainda não tá 100% com o Hugo, fala, ai, o Cássio sempre se consagrava numa disputa de pênaltis, mas o Hugo, ele já tá se provando que sorte do Corinthians, né? Corinthians perdeu o seu ídolo, perdeu o Cássio, perdeu o Carlos Miguel, que era um sucessor natural e tinha muita qualidade, e por um momento a torcida ficou ali apreensiva. E agora, o que vai ser do gol do Corinthians? O Hugo, gente, é um jogadoraço. É um jogadoraço. Ele é a cara do Corinthians. Ele vestiu essa camisa e ela caiu muito bem nele. Mas muito bem. Ele se identificou, ele se compromete, ele se envolve com o jogo, ele vibra, ele é um goleiraço. E aí a gente foi com a esperança de que ele pudesse fazer a diferença. O Corinthians começou com o Garro converteu o seu gol, aí o Bragantino converteu também. Aí vem o André Ramalho, que estava fazendo um excelente jogo, teve chance até de fazer gol durante os 90 minutos e perde o seu pênalti. E dali em diante a vantagem era do Bragantino. Então, o terceiro pênalti os dois times converteram, o quarto pênalti os dois times converteram, aí no quinto pênalti o Corinthians converteu, mas a classificação estava na mão do Bragantino, era só o jogador fazer. E o Hugo não tinha pego nenhum pênalti ainda. E aí, gente, o Hugo salvou o Corinthians do primeiro match point, como se fosse outro esporte, né? A gente fala match point, aquele ponto decisivo. O Hugo salvou o Corinthians. Aí começou as cobranças alternadas. Veio o Rian. Eu, quando vi o Rian vindo, eu falei, mas gente, não tem outra pessoa. Ele é muito novo, ainda, né, sei lá, não tem qualidade. Com todo respeito a ele, mas ele teve ali personalidade, teve coragem, assumiu a responsabilidade, mas bateu mal. Perdeu e ficou, assim, nitidamente muito abalado. E mais uma vez o Bragantino tinha a chance de converter e se classificar. E mais uma vez o Hugo salvou o Corinthians. 2 pênaltis seguidos, o Hugo defendeu. Veio para o sétimo pênalti, sétima cobrança, o Gustavo Henrique veio e converteu. E aí, se o Bragantino fizesse, continuaria ali alternando. Mas aí, o Hugo, que já tinha, numa outra ocasião, defendido 3 pênaltis no mesmo jogo, mas acho que não seguidos assim, defendeu o terceiro pênalti seguido. O Hugo defendeu 3 pênaltis seguidos. Sério, eu nunca vi isso. Que goleiro o Corinthians encontrou, e que satisfação ver ele vibrando, ver como ele se compromete. Que bom ver ele passando por isso, porque é um jogador novo e que saiu aqui do Brasil já desacreditado, como se ele não... já era. Não, ele enganou, sei lá. Mas não, ele tem qualidade, e a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque numa oscilação, muitas vezes a gente condena um jogador jovem, e o Hugo foi pra fora, amadureceu, mudou a mentalidade, voltou para um time como o Corinthians, um desafio enorme,
mais ainda por estar substituindo, né, o Cássio, e ele tá fazendo isso muito bem. Ele tá fazendo isso muito bem. Corinthians, faça esse Pix logo pro Flamengo, porque a gente não pode se atrapalhar de novo, né? Já teve toda a questão aí do goleiro que tava substituindo o Cássio, que foi embora. Agora a gente, de novo, consegue um goleiro de altíssimo nível. Altíssimo nível. O Hugo é um goleiraço. Então, compra logo esse jogador em definitivo pra gente ter tranquilidade. É isso aí, nas Copas o Corinthians vai avançando, mas domingo volta para a realidade do Campeonato Brasileiro, que não está bem, está na zona de rebaixamento, precisa reverter essa situação, mas com certeza uma classificação como essa traz ânimo, traz vigor, e a gente espera aí que o Corinthians no próximo jogo consiga fazer um bom jogo e saia logo dessa situação no Brasileiro. Mas, por hora, comemora, torcedor, que o Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É isso aí, e vai Corinthians!